liderança não tem a ver com o cargo, né? Super bacana fazer toda a jornada, realmente, como o Léo falou, sensacional, mas ele também já colocou, mas pode ser que você não vá seguir exatamente sendo CTO, mas você pode continuar sendo uma liderança fundamental na sua empresa, na sua startup que está fazendo, porque liderança você tem uma visão e consegue mobilizar as pessoas para isso. Então, eu sempre brinco, assim, eu tenho 2 filhos, né? Às vezes eu não consigo exercer essa toda a liderança aqui, apesar de eu ter o cargo de mãe, né? Eu já tenho o cargo de mãe, deveria ser todos muito assim já, né? Seguir o que eu falo, nem tudo, né? Então, o que eu procuro, o que eu tenho que exercitar é justamente ter uma visão que eu consiga comunicar essa visão, engajá-los, que aí é na forma que eles vão aprender, para que eu realmente consiga ter aquele resultado esperado, né? Então, acho que a mesma, traduzindo aí para os nossos dias a dias, é a mesma coisa, né? A gente está buscando isso. E como é que eu exercito a visão? Às vezes as pessoas me falam assim, pô, mas eu não tenho ainda. Pô, começa a pensar. Qual é a sua visão sobre temas? Não necessariamente sobre aquele tema técnico, ou sobre aquele tema técnico. Reúne informações, dados, mas geralmente a visão não está atrelada a um único ponto, né? Visão, quando a gente desenvolve liderança, a gente acaba sendo exemplo de algumas coisas, né? Então, o Léo comentou, e eu super acredito, de esportes. Pô, e de repente ele fala de esporte, de repente vocês vão falar xadrez, de repente vai falar pôquer, a pessoa fala, pô, que legal! Começa a dar dica de outras coisas, aquilo forma a visão de uma pessoa e essa liderança que ela consegue mobilizar as pessoas para ação. Porque simplesmente só for mandar, faz esse código, dá o direcionamento disso, isso é chefe. E a hierarquia resolve. Liderança vai estar muito mais ampla do que realmente só uma atividade, um tema, né? Então, eu já gostei do Léo, já me influenciou, porque eu também sou dessas que tem que fazer esporte, temos que focar um pouco aí também, pouco não, em primeiro lugar na nossa saúde, né? Sem a nossa saúde, o restante todo desmorona, né? Porque a gente só quer uma coisa quando a gente não tem saúde, né? É ter saúde. Então, vamos para o próximo aí. Quiser complementar, Léo, Dan, também podemos falando aí. Oma, só queria dizer, eu acredito muito em liderança situacional, né? E acho que liderança situacional quer dizer que não é sempre o gestor, a gestora, ou o diretor, a diretora, que tem que liderar um assunto. Então, pode ser que num time, em algum momento, um dev júnior fala, galera, vem comigo, eu sei para onde ir, é por aqui, eu tenho certeza, eu que vou fazer. Às vezes é o sênior, às vezes é o pleno. Então, não quer dizer que é sempre a mesma pessoa que está liderando. Obviamente, em empresas maiores, com hierarquia, com estrutura, geralmente os líderes têm mais contexto, têm mais experiência, têm mais visão de médio e longo prazo, mas eu acho que para coisas pequenas do dia a dia, sei lá, vamos mudar, cara, o nosso processo aqui, o nosso board de desenvolvimento está ruim e eu acho que a gente tem que mudar alguma coisa. Não precisa ser o sênior, não precisa ser o líder que vai fazer isso, qualquer pessoa pode fazer, então... Eu falo muito para as pessoas, né? Não se coloquem no label de júnior, ou no label de pleno, ou no label de eu não sou o líder, eu não sou o chefe, porque, cara, acho que no nosso dia a dia todo mundo pode executar pequenos atos de liderança constantemente. Total, concordo 100%. É muito bom, sim, os termos aí do Blanchard, aí, estudar sobre liderança situacional. Eu até vi que alguém colocou aqui no chat, como eu melhoro, às vezes eu fico muito inseguro em passar atividades, não sei se a pessoa vai fazer do meu jeito, né? Pô, liderança situacional serve para isso. Uma pessoa que pode ser super senior, né? Trazendo para o meu dia, quando eu assumi a área de operações aqui na Oracle, era no marketing, então acostumada, eu brinco que eu falava que marketing era investimento, né? Aí fui lá trabalhar lá em operações, não, o pessoal está vendo como custo. Ou seja, assim, tem coisas, mesmo sendo a líder do time, que eu não sabia. Então, eu precisava, naquele momento, se assumiram outras lideranças, meu chefe precisou me tratar como Juninho. Porque liderança situacional é isso, tem que ser mais diretivo, vai ter que me auxiliar nas primeiras jornadas, fazer mais checkpoints, porque a função do líder, pessoal, é desenvolver outra pessoa. Não é fazer por ela. Então, como é que eu desenvolvo? Dá trabalho, porque se eu fizer por ela, eu não estou sendo líder, estou só fazendo por ela. Então, desenvolver é algo que dá trabalho. Então, realmente, assim como a pessoa colocou ali, não é delargar, né? Então, como é que você cria esses pontos de atenção e de jornada com essa pessoa que realmente você consiga ir
acompanhando a atividade, né? Então, delegar não é delargar, né? Então, liderança situacional pode ser algo para ajudar, assim, uma ferramenta super boa aí. Vamos para o próximo aí, sobre estilos, né? E desenvolvimento. Poxa, aqui também tem os clássicos estilos, né? O líder carismático, o líder mais pragmático. Aqui também vale a pena. Também a gente não vai se aprofundar muito aqui, mas tem uns 6, 8 estilos de liderança. Acho que a mensagem principal aqui é menos conhecer, talvez agora, todos esses 8 estilos de liderança, mas muito mais sobre como você descobre a sua. Né? Tem milhões de testezinhos, é super importante descobrir qual que é a sua. Eu sou aquele líder pragmático. Poxa, como é que eu vou desenvolver essas outras skills que eu estou precisando? Como é que eu complemento no meu time? Como é que eu peço ajuda? Então, eu vejo muito por esse lado, assim, né? Também colocando aqui liderança servidora, isso aí. Líder é servil, né? No final. Acho que esse é um grande ponto, assim, não é nem que a gente... Esse não é nem estilo, né? Liderança é servir, mas ele tem estilos de servir, né? Então, pelo teu perfil pessoal, não quer dizer que a gente não transite entre eles, né? Mas é super importante a gente entender. E só tem uma forma de desenvolver. Praticando. Coletando feedback. Checando com o time. E aí, Dan, como é que você está achando, assim? E não tem os pontos, tem os momentos de... Então, eu estou me comunicando bem? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tá com clareza? O que eu posso melhorar? Como eu comentei com vocês, né? Aí, então, em operações, eu cheguei à conclusão que eu precisava ter banho de loja de finanças o tempo inteiro. Então, foi meu primeiro área de desenvolvimento. Fui fazer curso de conselheira, milhões de outros cursos para conseguir ter mais esse background. Depois... assumi um time técnico, inclusive tem umas 2, 3 pessoas desse time técnico aqui. E aí eu falei, nossa, aí começaram, não, Marcele, você tem que aprender sobre geeks. Porque às vezes eu tinha uma comunicação assim, mais motivadora, que é um pouco do meu estilo. E as pessoas não queriam aquela comunicação. Elas só queriam, assim, qual é o problema, qual é o trabalho, qual é a atividade, qual é o prazo, quando vai sair. E eu achava isso muito rude. Eu chegar numa reunião hoje e falar assim, olha, gente, bom dia, eu preciso disso, eu achava assim que isso não estava sendo... Eu não estava praticando a minha liderança humanizada. Mas eu entendi que o time só queria isso. Isso para eles era assim, maravilhoso. Ou quando eu não marcasse a reunião e colocasse no Slack quais são os pontos, era mais maravilhoso ainda. Então, a gente também tem que se auto-perceber e também se adaptar ao time. Porque, no fundo, todo mundo quer buscar um resultado, como eu falei, a gente quer um resultado, a gente tem que ter a capacidade de mobilizar as pessoas para aquele resultado. E eu tenho aquela visão. Como é que eu vou fazer isso? A gente precisa se conhecer a equipe, como você mobiliza o time para fazer isso. E é isso, sabe o que precisa? Estar próximo do time. Conhecer o time. Dedicar tempo para isso. Mas vamos lá. Muito bom, Má. Da mesma forma que o Léo comentou no começo, né, que muitas pessoas falam que eu vou contratar, depois eu volto para o meu trabalho. Eu adorei isso. Devs, as pessoas que desenvolvem, né, eles falam com muita frequência, pô, eu quero trabalhar, me tira das reuniões, manda por Slack, manda um e-mail. Eu também sou desse time, né, eu fui dev por muitos anos, então eu odiava entrar em reunião, ficar em planejamento, pensava, me fala o que eu preciso fazer aqui, tá tudo certo, eu não quero ter que entrar no call, né, a galera hoje em dia tem que ligar a câmera porque tá todo mundo remoto, então é mais uma pressão. Então a galera tá muito mais, que a Má trouxe aqui, eu achei engraçado, porque eu escuto isso com muita frequência. Pô, me fala o que eu tenho que fazer e tá tudo certo, né, eu não quero ter que conversar. E é um estilo de pessoa, eu demorei para entender isso também. Eu demorei. E eu falei hoje pro time, mas tem hora que eu também não acato tudo, não, né? Aí eu marquei reunião semana que vem, diz que vai ser presencial e tal, né? Já tô marcando com antecedência e falei, sabe por quê, gente? Planejamento é entrar num flow. Eu preciso que vocês entrem num flow comigo. Não tem, assim, o plano estratégico fechado num quadradinho dentro do home office, no computador sozinho. Isso é execução. A hora que eu preciso, realmente, a gente precisa se conectar, a gente precisa entender quais são os desafios, quais são os feedbacks que estão nos dando, vai precisar de conexão. E aí também
Vale o outro lado se adaptar. E vale você ter, como a gente já começou, que nós vamos tatuar aqui, o óbvio precisa ser dito. Então tem hora que eu falo, pessoal, eu sei que vocês não gostam muito, mas assim, desta vez vai ser importante. Então se preparem antes, a gente vai ser objetivo, a pauta vai ser essa, mas entrar no flow será importante. Então, muito bom. Muitas vezes eu me adapto e muitas vezes o time se adapta. Então, acho que essa comunicação, clareza é novamente fundamental. Muito legal. Tem uma pessoa da comunidade aqui, acho que não sei se ele está na live, se ele tiver, ele vai lembrar dessa história. Ele chegou no final do ano e falou assim, Dan, cara, estou desesperado, já é o 3º ano, os meus devs, eles são super engajados, entrega super acima da média, não tem bugs, mas eles não socializam, as pessoas não querem ir para a festa de final de ano, eles não querem vir presencial, e eu não sei o que eu faço. Depois a gente pode voltar nesse tema também, mas é uma característica, é um perfil, e eles estavam justamente tentando entender como que eles resolviam esse engajamento do time. Queria depois, vou guardar essa pergunta aqui, eu quero puxar isso. Essa é boa, então. Você imagina eu, marqueteira de comunicação, criatividade, adoro soft skills. Quando eu assumi esse time, eu entrava no call, bom dia! Todo mundo de câmera fechada. Eu, nossa, o dia vai ser interessante, né? Então, a gente deixa para o final. Deixa o pessoal contando aí, a gente deixa para o final como que eu fiz. Eu não pena que eu não tenho uma foto. Eu vou colocar a foto desse dia da confraternização. Boa. Bora para o próximo, lá. Que é liderar nessa nova economia, né? Eu acho que muito se fala, tem muito assunto sobre o tema, mas reforçando aqui é a ambidestria, né? Eu vejo que alguns colocaram assim, não, mas como ser dinâmico? Tem algumas perguntas aqui, eu vi alguns temas assim, que é quase um paradoxo. Às vezes a gente quer essa pessoa de alta produtividade, a gente ama, né? Esse dev focado, produzindo, codando, e aí depois, de repente, o Léo traz aqui, né? Não, mas agora a gente não quer mais o guru, a gente quer o problem solve. Não, mas sabe que agora a gente quer outras características, né? E parece, às vezes, até que fala, mas, poxa vida, era tão legal quando eu tinha muita clareza do que era para entregar, era tão fácil eu saber se eu estava indo bem ou não, e de repente ficou complexo eu entender. Estou recebendo feedback que não era o que eu esperava, que eu não estou entendendo. Então, começa o desafio da comunicação. E tudo isso acontece porque a gente vive realmente um paradoxo, né? A gente vive sem usar termos, que eu não gosto, às vezes, muito de todos os terminhos de modinha, mas realmente, às vezes, a gente quer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo, eu quero uma pessoa super focada e eu gosto da pessoa que entra no flow. Não, vamos entrar aqui no flow aqui desse brainstorm. Eu realmente quero uma pessoa com alta performance, mas eu realmente quero que essa pessoa cuide da qualidade de vida dela. Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas como que pode? Ela quer uma alta performance, como que eu vou conseguir encaixar um esporte? Eu tinha meta, não, que tá acabando o quarto, mas eu tenho meta para o meu time de qualidade de vida. Eles têm que fazer esporte, tem que postar, eu tenho que ver que tá coisa, porque eu acredito que isso vai trazer alta performance. Então, às vezes parecem, mas elas são e. Então, assim, exercitar a ambidestria é muito importante. Então, como eu comentei, né? Eu sou uma pessoa mais com lados humanos mais desenvolvidos, digamos assim, tenho mais aptidão para esse lado. Eu, Marcele, tenho que desenvolver o meu lado mais tech. Então, tenho que me dedicar a tirar meus certificados. Os times, meu timinho, quando eu tiro um certificado, eles adoram, porque aí eu mostro, não, eu consigo também, eu vou me dedicar, passo aqui o final de semana, eu vou aprender a codar também, vou fazer com vocês. Então, é super legal, porque eu tô desenvolvendo essa minha ambidestria, esse meu outro lado que não é o lado que eu tenho mais, vamos dizer, de propensão. Quem tem o outro lado muito desenvolvido, que eu acredito que a maioria aqui, poxa, tem que desenvolver o lado da comunicação, é para esse lado que a pessoa tem que desenvolver. Ela vai ter que entrar no flow, ela vai ter que se conectar, entender como o outro pensa, porque é nessa beleza que a gente consegue hoje ter melhores resultados na nossa empresa. Tudo nós estamos falando isso porque está conectado lá com o nosso primeiro slide, visão de negócio. Eu quero atingir o mercado, eu quero fazer meu produto ser vencedor e exige que eu tenha essas novas habilidades sendo desenvolvidas. Como eu comentei, 87% dos líderes falou que os profissionais não estão preparados, ou seja, nós estamos correndo atrás. Eu me incluo, então eu estou fazendo a minha parte. Então eu vou ter que aprender disso agora. Inteligência artificial, como que eu faço? Tiro o certificado e vou correr atrás. O pessoal me aprende, vai, volta, pede para as pessoas se explicarem, né?
E aí, acho que eu já falei bastante de comunicação e influência, né? Que acho que as coisas estão super conectadas e a gente tem que passar rápido por causa do horário. E aí a gente tem que é o pilar, né, de hoje em dia, por milhões de razões. Somos aí o país mais ansioso do mundo, não é à toa, né? Por tantas diversidades que a gente vem passando. Infelizmente, nós estamos passando por uma tremenda. Meus sentimentos para todos aí de Porto Alegre, o negócio realmente... Hoje eu falei com uma pessoa, realmente fica difícil viver, né? Porque cada dia é uma notícia que deixa a gente realmente perturbado e realmente muito, muito sensível a tudo, né? Então, como lidar com tudo isso? Não tem outra saída, é saber lidar com as nossas emoções, né? Infelizmente, a gente não controla a emoção. Ela é igualzinha à programação, né? Existe um evento, ela vai acontecer. O importante é a gente entender como é que a gente reage a tudo isso, né? Como é que se a gente tem os recursos, se a gente aprendeu a ter as ferramentas para isso. E aí também, Dan, pode me convidar para uma outra aula, porque aí eu tenho que entrar bem profundo. Se a pessoa sabe qual é o banco de dados dela, não puxando muito para minha empresa, né? Mas qual é o banco de dados que processa toda a sua informação? Aí para você conseguir lidar com as emoções. Qual é o código qual é a linguagem que você usa? E assim você vai conseguir. Se tem GPU, é CPU, né? Agora temos essa outra para a gente entender as nossas emoções, como é que você está processando tudo isso. E aí nós vamos conseguir entender a gestão das emoções, né? Então, acho que isso é super importante. Eu nem falo de inteligência emocional, porque acho que a gente evoluiu para que a inteligência emocional seja a gente realmente saber lidar com as nossas emoções. E aí vale um super capítulo da gente entender. Atividade física é uma forma para a gente conseguir não entender as nossas emoções, mas conseguir lidar com algumas no nosso dia a dia, né? E eu amo, né, performance, nós estamos falando tudo isso, não é porque a gente não quer ter performance na vida, né? A gente quer ser performático, eu quero ter sempre auto-performance com U, me comparar, ser essa melhor, buscar, né, tá melhorando, enfim, em diversos aspectos, e alta performance, pessoal, é comparativo, não tem jeito. Então, você tem sua empresa no mercado, eu estou comparando com alguém, se alguém lançou mais rápido, se alguém está fazendo alguma coisa mais acelerado que eu, se alguém desenvolveu mais competências do que eu, ela vai estar com alta performance. Então, como é que eu faço isso acontecer? Como é que eu lido com tudo isso, sendo ainda humilde, que eu coloquei, né? Tendo ainda essa autorreflexão pessoal, mas alta performance também é algo comparativo, né? E eu acredito muito nessa alta performance que o Dan falou no começo, na vida, né? Então, não é num lado, assim, não é numa coisa no cargo, na profissão, mas é um estado, assim, na vida, né? E realmente a gente sair fazendo o planejamento, né? Do tático ao estratégico, né? Como é que a gente chega nisso aí? Eu acho que é que o Léo vai comentar, né? Você quer falar um pouquinho aqui, Léo? Acho que é importante ter claro, né? Primeiro, aí tem que dar vários passos atrás, né? Mas tem que ter claro por que a empresa existe, que diferença ela quer fazer no mundo, e daí a estratégia, no fundo, cara, de todas as opções que a gente tem para cumprir a nossa missão, qual que a gente vai atacar, qual é o nosso plano. Cara, então, sei lá, vou dar um exemplo aqui. Se tem uma empresa que começou, uma startup, e está vendendo produtos no estado de São Paulo. Cara, a gente quer expandir para outros estados do Brasil ou a gente quer aprofundar cada vez mais no estado de São Paulo? Isso é estratégia, tá? Então, a gente tem que decidir. Uma vez que você decide qual o caminho, você começa a executar ações para seguir esse plano, tá? Então, acho que a coisa que eu vejo, o problema mais comum que eu vejo é a alta liderança da empresa não conseguir tomar decisões difíceis de queremos seguir o caminho A e não queremos seguir o caminho B, C e D. E daí o que ela faz? Ela fala, galera, vamos fazer o A, B, C e D. E daí isso vai descendo e chega lá na ponta alguém com menos informação ou com menos experiência ou com menos, né, visão de mercado acaba tomando essa decisão. Então chega lá no time e alguém vira, cara, tem 4 coisas para fazer. Ou a gente derruba 3 e faz uma que a gente gosta mais e acha mais legal, ou a gente tenta fazer as 4 e daí basicamente, né, você pulveriza seus esforços e não mete o ponteiro em nenhuma delas porque, né, era muita coisa para um time fazer. Então acho que é um pouco do que eu penso aí sobre esse tema. Muito bom, Léo. Bom, a gente tem mais algumas perguntas aqui que eu queria trazer. Eu vou pular esse tema,
Eu queria que você falasse um pouco sobre lifelong learning, que é algo que você fala muito no mercado. Nosso almoço, você consegue até dar uma pincelada aqui nas certificações, né, que você está sempre puxando a barra do time. Quando eu conversei com a Mala, foi uma das primeiras, ou não sei se foi a primeira, tá? Mas foi, me corrige, a pessoa tirar a certificação de GenAI da Oracle, e ela postou no LinkedIn, fez um puta barulho, foi super bacana isso. Então, queria que você contasse como que você carrega isso para a sua vida e como que você incentiva, né, e influencia o time dentro desse ponto aqui, que é pouco discutido e conecta lá com o que o Léo comentou anteriormente na parte de máquina de talentos, né? Nós fechamos até o onboarding e eu queria fechar o nosso papo com lifelong learning. Acho que é uma mentalidade, né? Assim, você ter uma mente de aprendiz, eu acho que retoma algum dos pontos que a gente colocou como humildade, né? A gente está sempre aprendendo, é um negócio impressionante. Então, como é colocar essa mente nesse lugar, né? Eu vejo que quando a gente foi estimulados, né, na escola, na faculdade, poxa, alguém falou assim para a gente um dia, e aí, já terminou? Putz, já chegou seu certificado, concluiu, agora você vai ser alguém na vida, né? E cada vez mais isso não existe um concluiu, você vai ser alguém na vida. Algumas coisas que a gente vai usando e não vai acabar, né? Não tem conclusão, não acabei nada, né? Eu estou em construção o tempo inteiro. Então, acho que quando a gente entende isso, e tem aquele livro, né, da Carol Dweck, que é super bom, que é o Mindset Fixo, o Mindset de Crescimento, eu vejo muito isso. Eu tenho um filho que é tipo você, Dan, nerdzinho aqui, né? Então, ele ganhou uma bolsa de estudos, foi para a UCLA no ano passado, tem 14 anos, passou 30 dias programando, participou agora de um concurso da Apple, ganhou entre os 10 primeiros, né? E aí, eu li esse livro, minha irmã pediu para eu ler, e eu gostei muito, acho que vale a reflexão para todos. Falou, nunca valoriza ele pelo que ele sabe, mas sim pelo esforço dele. Porque o que ele sabe hoje não vai ser útil amanhã. O que a gente sabe hoje, né, quando eu comecei a trabalhar, o mercado mudou, eu comecei a trabalhar em 1999, o mercado mudou pra caramba, olha que eu já entrei em empresas de tecnologia, né, entrei numa empresa de RP, chamava J.D. Edwards, meu primeiro emprego. Então, assim, o RP mudou totalmente do RP que eu conheci em 99. Eu lembro que eu colocava no meu currículo conhecimentos de internet, eu falo, gente, conhecimentos que eu tinha de internet que alguém falou para mim que eu tinha que colocar. Eu sabia digitar www, eu sabia fazer conexão de escada, isso parecia assim, um negócio que eu era high-tech do momento, né? Então, a gente se valorizar e valorizar as pessoas do nosso time por estar buscando aprendizado. E aí ser intencional, óbvio que a gente não sai... Mas assim, eu procuro ter... O que eu falo para vocês é muito do que eu faço. Eu procuro ter, bom, nesse trimestre, assim, o que eu preciso desenvolver? Quais são as tecnologias novas que entraram? Que eu preciso minimamente estar atualizada, testadas? E o que eu preciso me conectar? O que eu preciso aprender? E aí não fica, eu não me limito só a algumas coisas, como eu falei, que é o meu desafio sempre tá mais na aprender hard skill, mas também soft skills, né? Então eu tô obcecada agora por liderança, né? Então liderança e performance são temas. Então, assim, eu já li esse ano 8 livros sobre o tema. Eu falava, mas não é só ler o livro. Aí eu botei meta que eu tenho que escrever um artigo, compartilhar, que é só assim que eu sei se eu tô aprendendo mesmo, né? E tirar minha certificação técnica. O Dan não pôde competir com o time aqui dos técnicos. Os técnicos foram mais rápidos que eu, mas na liderança, sim, eu fui uma das primeiras a tirar. Os técnicos rapidinho, meu time foi rápido. E foi meu time que me incentivou. Assim começou a inteligência artificial, GenAI, na verdade, a generativa, o time, precisamos tirar a certificação, deixa eles tirarem primeiro, e aí depois eles, você vai tirar? Eu falei, ai, gente, mas será? Tá meio complicado isso, eu não sei se eu vou conseguir. Não, é possível. Se qualquer coisa a gente faz aula particular, a gente faz cursinho, porque é tudo online, remoto, você faz tudo self-service, mas eu consegui, e tirei. Então, essa mente, né, uma mente intencional. Então, o que eu procuro, queria deixar de mensagem para vocês, é planejamento, né? O autodesenvolvimento nosso e a busca da alta performance, ela não acontece assim, sem um mínimo de ordem, mínimo de clareza. Eu procuro organizar assim meio que por trimestre. O que eu preciso aprender de soft skills, de hard skills, o que me atesta que eu aprendi mesmo, se eu vou compartilhar. Eu geralmente tenho essas metas de compartilhar depois.
devolver, né? E isso é muito bom, porque isso acabou me ajudando realmente a reforçar essa questão do mindset de crescimento e não mindset fixos. Eu realmente valorizar as pessoas pelo aprendizado que elas estão tendo e não só pelo que elas sabem. Quando você faz isso, você transforma e transcende uma cultura, a tua cabeça para isso, né? Que você não busca só naquele curto prazo, né? Você está buscando esse desenvolvimento no longo prazo. Então é muito do que eu acredito e que eu pratico. Muito bom, mano, muito bom. Léo, você quer complementar um pouco, cara? Você fala muito disso nas formações do mercado, você viveu muito isso. Antes da gente fechar aqui para a parte de perguntas. Cara, a gente tinha um valor na Acreditas que era We Learn Fast, e é basicamente isso, né? É saber que a única certeza que a gente tem é que tudo vai mudar, né? É a única. Então, não tenho certeza de nada. E era um negócio que a gente olhava muito, né, no recrutamento e tal, e a gente sempre buscava pessoas que estudassem muito, que lessem livros. Pô, ler artigos é legal, mas é o livro que vai te dar profundidade. A gente tinha exemplos super legais de a galera se juntava e fazia um curso para não fazer sozinho, para poder ter com quem discutir. Pessoas se juntavam para ler livro, a gente tinha, sei lá, cara, tech talks muito constantes, a gente tinha eventos que 3 palestras de 7 minutos, né, chamava 007, cada pessoa da empresa se candidatava lá e podia fazer uma palestra de 7 minutos sobre o que quisesse, qualquer maluquice, assim, e eu lembro até hoje, tinha coisas super legais que a gente aprendeu lá e algumas muito relevantes para mim até hoje. Então, fomentem aí, né, os mecanismos de estudo e de aprendizado da empresa de vocês e saibam que para aprender precisa errar. Então, não punam erros, tá? Eu acho que é importante ter segurança psicológica e criar um ambiente propício para que as pessoas possam errar, porque esse é o único jeito que elas vão aprender. Óbvio, erros controlados, né? Criem né, estruturas aí que consigam guardrails, né, barras de proteção para que você consiga errar sem gerar impactos gigantes na empresa, mas errar faz parte do processo.